Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pelo portal GE. Análise: Carrascal vai ter surpresa, certeza e rege o Flamengo. Camisa 15 foi a grande novidade de Felipe Luiz na escalação. É isso aí, eu já tinha comentado que eu gostei muito da participação do Carrascal contra o Palmeiras. Entrou muito bem no lugar do Samuel Lino, partindo para cima, tendo opção de passe, de finalização, e mais uma vez mostrou ontem porque conseguiu o seu espaço como titular. Uma entrega tanto defensiva como ofensivamente, marcou, fez o gol da vitória, teve suas oportunidades. Então, um cara que mereceu começar o jogo como titular. Jogou tanto pela esquerda, tanto pela direita. No final do jogo que está jogando pela direita com Prata e Bruno Henrique como centroavante, e criou suas oportunidades e foi premiado com um passe que ele deu para o Bruno Henrique, que finalizou em cima do goleiro. Na volta ele tocou para o fundo da rede, e agora 1-0 se mantém na briga pelo título. Vamos para outra notícia que tem a ver com a vitória, então vou aumentar uma outra. Felipe Luiz minimiza vantagem do Flamengo, é simbólica. Técnico do Racing, fomos para Lima. Então, vamos lá. O Flamengo conseguiu a vitória, buscou. O time do Racing, defensivamente, muita entrega. É uma coisa que eu sempre falo, sempre vou falar, é a análise que eu tenho com certeza. Campeonato Brasileiro é um campeonato mais técnico, com mais toques de bola, com mais espaço. Libertadores é um jogo mais força física, então é mais pegado, não tem espaço, é brigado o tempo todo por espaço. Então há dificuldade de fazer gol. E joga com 5 jogadores recuados, só atacando na frente, chutão para frente, o atacante do Racing dominar a bola e os caras vêm chutando. É um jogo clássico de defesa contra ataque, é só contra-ataque o Racing joga. Lá não sei como vai ser a postura, às vezes ele sobe a pressão, quando sobe a pressão o Flamengo tem um espaço contra-ataque. Teve 2, 3 oportunidades de contra-ataque ali, de Flamengo matar o jogo. Então temos que ter esse cuidado aí, que na linha defensiva eles são muito fortes, mas a linha ofensiva deles, quando eles sobem para marcar, esteja espaço. Então pode ser uma fuga do Flamengo. Então conseguiu 1-0 lá, ser inteligente, não querer partir para cima deles, ter um controle de jogo melhor, um toque de bola melhor, saber os espaços. O Flamengo errava muito passe ontem, no jogo de ontem, de 2, 3 metros, os jogadores tocavam nervosos, estavam nervosos, os jogadores do Flamengo, né? Tem que ressaltar, erravam muito passe. Se você assistir o jogo de novo, vai ver que vai ter passes fáceis que o Flamengo errava. Jogadores como Danilo que vem na cabeça, vai ter outros jogadores que erravam passes simples com espaços leve. O Pulgar errou um lance lá também, que normalmente não erra. Tem que tomar muito cuidado, que quando o Bayern de Munique também caiu nesse nervosismo e errou 2 passes no início do jogo, que resultaram os 2 gols do Bayern de Munique, que deu aquela desclassificação da Copa do Mundo de grupos. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Tentar tirar esse nervosismo, quebrar a bola, jogar feio. Essa coisa de jogar bonito aspas, assim, porque você tem que ir atrás do resultado. Se você focar na classificação, é uma competição totalmente diferente do brasileiro. Então o Flamengo tem que focar em um jogo mais forte fisicamente, um jogo de jogar por uma bola só. É totalmente diferente que o Flamengo vem jogando. Esse futebol bonito, esquece. O Flamengo tem que se classificar e ponto final. Vamos para mais notícia. Bruno revela que pediu para não jogar com o centroavante. Não é a minha posição. O título atacante conversou com o Felipe Luiz sobre o tema. Com certeza, o Bruno Henrique, sua posição não é essa.
mas você tem que entender que a sua idade chegou. Você já não é um ponta, você já não consegue entregar como entregava com um ponta. Pegar a bola, tá um tapa na frente, sair na frente do jogador e fazer a jogada. É aquele cara velocista que se lançar a bola, sair na frente. Se você pegar o lance do gol, você fez a movimentação certinha, você saiu no tempo certo, saiu na frente, você cruzou de uma ponta para outra atrás, você estava lá no pico, na ponta esquerda, correu diagonal, saiu na frente de todo mundo para chutar. Infelizmente a finalização caiu em cima do goleiro, no segundo cacoete de 9 tá um toque assim por cima e encobrir o goleiro, que é o que é para ter feito. Mas você tem uma boa movimentação. Acho que tem que entender, ser, colocar assim, humilde, entre aspas, entender, pô, não, a idade chegou, vou me readaptar ao que o futebol quer. Cristiano Ronaldo, mesma coisa, se você pegar, é um cara de ponta, é um cara velocista, e aos poucos foi se transformando em camisa 9. Você tem a mesma coisa. E no início do ano, quando o Botafogo na Supercopa lá, você fez 2 gols como 9. Ali tava tudo bem. Agora que tá na reta final, não quer ser camisa 9? Sim, acho que tem que parar para pensar, refletir, reconstruir as forças mentais. A pressão o tempo todo não é fácil. Você fala que não vai conseguir e consegue. Então, tem que ler, se o Bruno Henrique, se o Pedro não jogar, você vai ser opção. O Juninho já não joga um bom tempo. Não sei se o Felipe Luiz vai apostar no Juninho, que é um cara que veio para isso, para ser referência. Mas ano que vem, final do ano aí, o Flamengo pode correr atrás de outro camisa 9, se quiser. Então é ter paciência, ter calma. O jogo foi difícil, foi de muita cobrança. E conseguir uma vitória, isso é importante. Vamos mais uma notícia do Flamengo. O Flamengo fez a primeira parte da batalha da semifinal da Libertadores. Blog do Coutinho sofre para fora a marcação, mas terá vantagem. Vamos lá, aí tem 2 questões. Batalha, como eu já falei, brasileiro é diferente do Libertadores. Ainda mais quando você pega os times sul-americanos, muito fechado, marcação muito forte. O Flamengo não viveu um grande jogo, a Arrascaeta também muito abaixo da média, por isso que saiu o Carrascal, jogou muito, porque o Carrascal entregou fisicamente. Luiz Araújo também, eu usaria ele no jogo lá, mas ele fisicamente é mais fraco que o outro, ele precisa de campo, precisa de espaço. Já Prata tem mais força física, como o Prata entrou muito bem, porque é um jogador que tem força na dividida, consegue puxar a bola, consegue carregar a bola. Já Luiz Araújo, taticamente ele é muito bom, mas esse jogo de Libertadores é mais forte. Qual o Royal, eu gostei mais um pouquinho do Royal do que o Varela, que Royal também é um jogador muito forte fisicamente. Então é um jogo de muita força física. Na lateral esquerda, Ayrton entrou bem no lugar do Alexandre, mas eu ia com Vina, porque também muita força física, muita imposição física. Acho que isso conta demais, por isso Jorginho e Época foi os melhores da partida, muita entrega na parte física, faz diferença. Então é um jogo de muita força física, não é um futebol normal, não é um futebol que a gente está acostumado a jogar no dia a dia. Sobre furar a marcação, eu assisti o jogo ontem, o que faltou é infiltração. Os volantes do Flamengo, tanto Pulgar e Jorginho, são caras que controlam o jogo ali do meio campo, eles não são muito de infiltração. O que o Flamengo deveria ter feito, na minha análise do jogo de ontem, abrir os extremos, abrir o Carrascal pela direita, bem aberto, abrir o Luiz Araújo bem aberto pela esquerda, pela direita, Carrascal pela esquerda, bem aberto, bem em cima da linha de fundo, e os laterais fez ir como ala, em linha reta, entrar como diagonal. O Ayrton Lucas
final do jogo teve uma oportunidade que chutou errado, que fez essa infiltração entre o lateral e o zagueiro, que os dois zagueiros estão fechando no Pedro. Se você entra com o lateral em diagonal entre o lateral e o zagueiro, você consegue vazar essa linha de marcação, porque o ala e o lateral esquerdo dobram em cima do ponto atacante e o lateral direito fecha em cima do Carrascal, e com isso um lateral rápido como Ayrton Lucas, como o Vina, ele entrando por dentro, fez entrar como um ala, passando pelas costas do atacante, entrar na área como um elemento surpresa, com um cara que faz infiltração, pode ser uma abertura que pode ter, tanto para rolar a bola para trás, tanto para finalizar. Acho que o Filipe Luís tem que olhar essa questão. Essa é uma modificação técnica que tem que ser em relação a essa forte marcação que o Racing impõe. Porque Jorginho e Puyol vão ficar ali como dois volantes. Se encostar aí os dois laterais perto desses volantes, para que o Flamengo tenha mais como circular a bola, sem ter que Arrascaeta sair tanta área para buscar a bola. Se aproxima, faz uma linha de 4 volantes, com 2 extremos abertos, com Arrascaeta e Pedro próximo dentro da área. Que um volante vai vir para pegar o Arrascaeta, os dois zagueiros vão estar no Pedro. Você põe 4 volantes ali, contando com os laterais, fica 2 volantes para marcar 4 pessoas. Porque os atacantes vão ficar em dúvida, ou vai dobrar a marcação nos pontas, ou vai acompanhar o lateral. Então acho que pode ser uma saída muito boa. O Flamengo fez os caras correr em linha reta, os laterais, vir em diagonal fazendo infiltração entre o lateral e o zagueiro. Acho que o Flamengo pode achar um espaço nesse meio campo aí. Vamos para outra notícia aqui, trocar um pouquinho para dar uma respirada. 1-0 foi a vitória possível e o Flamengo precisa comemorar. Fantasia simples no jogo de ida não é novidade para a equipe brasileira, que viverá uma prova de fogo contra o Racing, um time superior aos adversários anteriores. Se não achei esse Racing, essa coisa toda, não. É um time taticamente bem arrumado, tinha uma entrega física acima do normal. É um time muito forte, pode ver até um jogador do Racing machucou o outro, que ficou com o olho roxo, com o nariz sangrando, de tanta força física. Tá, é um jogo que o Flamengo tem que ter a cabeça no lugar e lutar, muita luta, apanhar calada, tomar pancada, aguentar a pancada e vamos para cima. O Flamengo acima de tudo. Então, se você colocar aí esse pensamento, bateu, levantou, continuou a jogada, é um jogo assim de muita força física. Então o Flamengo tem que entender isso, e os jogadores do Flamengo ser aguerrido. Não é para jogar para cima do juiz, mas sim jogar pro Flamengo, jogar com raça mesmo. Vamos para outra notícia aqui. Eu ia comentar um negócio, mas fugiu. Olé elogia a Racing contra o Flamengo, caiu de pé no final. Agora é viar em casa. A Argentina precisa vencer com um gol de diferença, pelo menos forçarem uma disputa no pênalti. É isso que o jornal argentino está falando. Agora eu lembrei o que eu ia falar na notícia anterior. O Flamengo que pegar Stitch tendo regenerativo aí, que é um treino mais leve, estudar um pouquinho de regra de arbitragem. O Flamengo não sabe argumentar com o juiz. Você vê que os caras chegam ali e começam a falar coisa. O Palmeiras mesmo chegava em cima do juiz e falava que o time do Flamengo ali calado, olhando. Sim, você tem que entender da regra. Você falar, o artigo tal ali, isso aqui é cartão amarelo por causa do artigo tal. Você que saber argumentar com o juiz. Então, acho que o Flamengo tem que estudar um pouquinho da regra de arbitragem, para que você consiga dialogar com o juiz.
Não é só estar pressão e ficar, foi falta, você marcou, olha aí, olha ali. Não, saber o cada artigo, estudar. Tentar ter na cabeça os artigos de arbitragem para saber argumentar com o juiz. Que isso faz toda a diferença. Vou para mais uma notícia aqui. Goleiro do Racing destaca a raiva por sorte do Flamengo no fim. O jogo estava fechado. Facundo Cambanes fez defesas importantes, mas cedeu o rebote que originou o gol de Carrascal. O segundo jogo das semifinais será na quarta-feira em Buenos Aires. Ó, parabéns, o Flamengo não conseguiu também fazer muito gol, vai ser uma vantagem tão grande que escolheram atuou muito bem esse Facundo. Ele fez defesas difíceis, leituras de finalizações do Flamengo muito boa, soube ler, soube apavar, no lance da Arrascaeta no primeiro tempo ele apavou a Arrascaeta, no chute de Samuel Lino, queima-roupa, ele entendeu que o único espaço que o Samuel Lino tinha era naquele canto ali. Eu na hora falei, porra, o Samuel Lino podia bater no canto contrário, mas tinha muita gente ali dentro da área, então ele bateu no lugar certo, o goleiro que foi inteligente, fez a leitura para fazer uma grande defesa. Mas uma outra coisa impressionante também, até no gol do Bruno Henrique, você vê dentro da área, quase 5 jogadores do Racing no rebote. Você pode ver que o Bruno finalizou, saiu na frente, conseguiu Flamengo achar um espaço ali com o Bruno Henrique, que finalizou. Mas se você pegar quando o Carrascal vai chutar a bola, quantos defensores do Racing estavam ali na linha defensiva do goleiro ali? Uns 4, 5 jogadores já abafando a jogada. Aí Carrascal chutou, a bola desfiou e entrou. Mas é impressionante como eles vai e vem defensivamente. É um time treinado para defesa, jogando por uma bola só. Então o Flamengo tem que entender isso também, a torcida tem que ter isso, não cobrar tanto o Flamengo, que é um time tecnicamente montado para se defender daquela maneira. Então é difícil entrar. Lá eles vão ter que marcar um pouquinho a pressão. O Flamengo tem que saber quebrar essa bola, fazer rodar a bola de um lado para o outro, e isso que é importante. Abrir os pontos para fazer a bola rodar de um lado para o outro, para Carrascal e para Luiz Araújo. Eu acho que Prato tem um passo a ser titular. Acho que o Prato jogou muito bem esse jogo. Outra coisa que eu também quero ressaltar, que esse lateral direito do Racing ali, que eu não me lembro o nome, ele não é ele é fraco. No 1 contra 1, o Carrascal tentou e rolou contra ele. O Samuel Lino também, quando entrou, tentou e rolou contra ele ali. É questão de forçar um pouquinho mais um jogo pelo lado esquerdo ali. Esse lateral direito do Racing é fraco. Por isso que é importante que eu falei, que os laterais entre o zagueiro e o lateral, para dar essa opção de passe em profundidade, para chegar tanto chutando como rolando a bola para trás. Porque ou eles vão dobrar a marcação para não deixar esse mano a mano entre o atacante do Flamengo e o lateral direito, ou eles vão dobrar a marcação. Dobrando a marcação, o lateral esquerdo do Flamengo entrando de diagonal pode receber um passe ou abrir a marcação para que Pedro Arrascaeta receba ali na entrada da área um passe. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai enxergar desse jogo, agora que a gente assistiu esse Racing, a maneira dele jogar, consiga achar os espaços necessários para que possamos vencer esse jogo. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.